Você já parou para se perguntar por que alguns bebedores de cerveja desenvolvem peitos, a chamada ginecomastia e outros traços femininos? Tem duas explicações para isso. A primeira explicação é a metabolização do álcool pelo seu fígado. A segunda é a presença de algumas substâncias da cerveja que têm efeito de fitoestrógenos, ou seja, parece com o estrogênio, o hormônio que está em maior quantidade nas mulheres. Quando você consome álcool, o seu fígado precisa lidar com esse material e também com as toxinas que são trazidas no encalço. Acontece que o fígado já tem muito trabalho. Ele precisa basicamente ajudar na produção dos seus hormônios vitais, além de dar conta de expulsar todas as toxinas do seu corpo. Então, esse trabalho extra que a cerveja traz não é muito bem aceito, sabe? Além disso, em especial as toxinas da cerveja resultam em uma danadinha chamada aromatase. A aromatase é uma enzima que transforma a testosterona, ou seja, o hormônio mais masculino, em estrogênio. Então, resumindo, mais testosterona vira estrogênio e o seu organismo vai ficando cada vez mais feminino. Uma das coisas que homens e também a medicina passou a perceber é que os testículos dos beberrões de cerveja também começam a encolher. Porém, simplesmente o aumento dos hormônios femininos em quem consome muita cerveja por si só não explicaria a redução dos testículos. A partir daí começou-se a estudar as causas desse encolhimento e descobriram ainda a presença de outros feminizantes na cerveja. O lúpulo, que é um dos componentes da cerveja, apresenta outro fitoestrógeno, que é chamado de opeína. Essa tal de opeína é 50 vezes mais potente que o fitoestrogênio encontrado na soja, que é outra vilão da sua masculinidade. Mesmo que as quantidades de opeína sejam relativamente baixas na cerveja, ela pode ser produzida pela metabolização da cerveja pelas bactérias do intestino. As bactérias intestinais aumentam em mais de 10 vezes a concentração da opeína no seu organismo. Então, fera, quando você bebe muita cerveja, você coloca em risco a sua recuperação da saúde sexual. Especialmente se você bebe cerveja premium, com grande quantidade de lúpulo. Isso vai aumentar o seu risco de ganhar mamas, além da tradicional barriga de chope. A cerveja tradicional também amplia o risco de seus testículos encolherem, da sua testosterona ruir e de todas as consequências da baixa desse hormônio, como 1. Maior risco cardíaco, 2. Baixa na libido e 3. Queda no desempenho sexual. Mas você deve estar se perguntando, doutor, eu não posso tomar nenhuma cervejinha? Olha, qual que é o seu estágio de saúde? Você está em um momento em que você pode sobrecarregar o seu fígado? Se a resposta for não, evite a cerveja. Se você achar que pode tomar um pouquinho, quero te dar uma recomendação. A coisa tende a piorar quando você bebe a cerveja de latinha ao invés de garrafa. Sabe por quê? Porque latinhas de cerveja são revestidas de plástico. Esses recipientes são ricos em xenoestrógenos, que são substâncias artificiais que poluem o meio ambiente por contaminação e que também imitam os efeitos dos estrogênios hormonais. Isso contribui para importantes mudanças na vida e no corpo humano. Hoje podemos encontrá-los em praticamente todos os lugares e em quase tudo que comemos e tocamos. É uma praga que tomou conta de nosso mundo. Esse tipo de disseminação de xenoestrogênio é um dos principais veículos de adoecimento da atualidade. Estamos nos envenenando todos os dias. Explico melhor. Os xenoestrogênios podem ser encontrados na sua latinha de cerveja, na sua água com garrafa de plástico, em conservantes alimentares, protetores solares, inseticidas, plásticos e produtos de higiene, especialmente pós-barba. Vários estudos sobre os efeitos dos xenoestrogênios já foram colocados em pauta, para conhecimento e alerta de toda a população. Dos xenoestrogênios existentes, podemos destacar 2, que são presentes principalmente no plástico, que são os fitalatos e o bisfenol A, também conhecido pela sigla BPA. Os pesquisadores analisaram 400 estudos experimentais e, de acordo com essa análise, a exposição a tais substâncias encontradas em garrafas de plásticos, mamadeiras, embalagens de alimentos e produtos de higiene pessoal podem ser ligados ao desenvolvimento de câncer ao longo da vida. Um estudo que foi feito pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos concluiu que mais de 90% dos americanos traziam essa substância na urina. Essas substâncias nocivas são liberadas na água quando o plástico é aquecido.
Por isso, em vez dos plásticos, eu sugiro, dê preferência às garrafas de vidro e também evite as garrafas de água de plástico e as latinhas de cerveja que vieram de outros estados. Isso porque a probabilidade dela ter sido transportada sob o sol e ter sido aquecida e assim liberar toxinas é bem grande. Essas substâncias são e continuaram sendo uma das piores culpadas pelo aumento dos casos de câncer pelo mundo. Cabe a nós barrar essa disseminação e eu preparei para você uma lista de ações simples e efetivas para reduzir os impactos e o contato dos cianoestrogênios em sua rotina. Quais seriam essas alternativas? Primeiro, nunca aqueça a comida em plásticos no micro-ondas. Mesmo que afirme que é o próprio para utilizar no micro-ondas, não utilize. Em vez disso, utilize suportes de vidro. Evite o teflon e outros utensílios com propriedade antiaderente. Utensílios em aço são uma alternativa mais barata, duradoura e saudável. Compre a água e outras bebidas engarrafadas em vidro ao invés de plástico e evite o consumo de alimentos enlatados também. Além disso, não beba líquidos em copos ou canecas de plástico, especialmente líquidos quentes, e cuidado com a cerveja e o refrigerante em lata. Utilize produtos de limpeza mais antigos, como é o caso do vinagre e bicarbonato de sódio, sempre que for possível, e ventile de forma frequente a sua casa e assim evitando o uso de ambientadores, inseticidas e outros produtos que liberam químicos no ar. Atenção com todos os produtos de higiene e beleza que são produzidos com derivados de petróleos. Os desodorantes também são ricos em componentes tóxicos. Fique atento aos rótulos e descarte os que tiverem as seguintes substâncias, com as siglas BDP, DEHP, DBP e DUP. E aí você me pergunta, cerveja de garrafa está totalmente liberada, doutor? Não estou incentivando você a ser um beberrão. E muito menos digo que você nunca mais vai enfiar uma cerveja na sua boca. Sabendo dos riscos da cerveja para a sua saúde, seja do líquido ou seja da latinha, eu oriento que você beba menos, com moderação. E se o seu objetivo é tortar o caneco, que seja de vidro, opte por vodka triplamente destilada ao invés de cerveja, uísque e vinhos, que essas bebidas também têm efeitos estrogênicos por serem ricas em substâncias chamadas de congêneres. Obrigado por estarmos juntos, você é fera!